Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam no seu coração. Saúde e paz também tem sido a nossa saudação nesse período que estamos vivendo, em que o isolamento, o coronavírus, tem feito com que nós tenhamos uma rotina completamente diferente. Se Deus permitiu, hoje vocês estão participando desse culto virtual. Nesse domingo, já é o 6º domingo que a nossa igreja fica fechada e estamos vivendo um nível de comunhão diferente. Estamos aí acompanhando, queridos, todos os acontecimentos no mundo e principalmente no Brasil, que já ultrapassou a marca de 2.000 pessoas mortas pelo Covid-19 e outras tantas centenas contaminadas, infectadas, mas que estão sendo tratadas, curadas e outros desenvolvendo seus anticorpos. Pela graça do Senhor, estamos caminhando pela fé. Vocês têm observado que o crescimento do Covid-19 tem chegado a famílias conhecidas. Pelo menos nessa semana que passou, pessoas próximas de nós já foram infectadas e outras vieram a falecer. Então, estamos num tempo diferente em que a paciência, em que a mansidão, em que a resiliência se mostra presente cada vez mais na nossa história. Vocês devem estar estranhando um pouquinho porque nós estamos num culto da manhã e está de noite. Eu estou aqui em Papucaia, em isolamento também. Durante a semana a gente vai gravando. Eu estou gravando esta mensagem na sexta-feira. Aqui está um friozinho bom, está chovendo. Está escutando o barulhinho da chuva. Talvez vocês vão escutar outros sons também, algumas poucas vozes. Uns carros que passam aqui na estradinha cheia de lama. E aqui a gente está trabalhando, reformando, como eu tenho falado para os irmãos, para que esse espaço aqui possa servir também a nossa igreja de forma a fortalecer os ministérios. E vocês acabaram de ouvir aí um hino bem conhecido nosso, que é o Sossegai, que fala do poder de Deus sobre a criação, e Jesus faz de uma forma extraordinária. Então o coronavírus pertence a Deus. Assim como tudo que acontece no universo, existe a chancela de Deus. E eu e você precisamos confiar nisso, sabendo que o nosso Deus é um Deus tremendo e que nos fortalece a cada dia. Vocês, durante a semana, ouviram uma palavra do pastor Alex no culto de oração, quando ele falou sobre Eclesiastes, sobre a simplicidade da vida. Quem participou ontem da escola bíblica sabática pôde aprender um pouco mais com o apóstolo João sobre as dádivas do conhecimento de Cristo, do conhecimento de Deus, de como nós precisamos a cada dia estarmos firmes nesse propósito de conhecer o Senhor. E hoje, nesse domingo, permitindo Deus, você é convidado a adorar o Senhor. E a palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos 104, versículo 33, diz assim: cantarei ao Senhor enquanto viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A nossa existência
é o eco da existência de Deus. Deus, na sua eternidade, quis se revelar e dividir conosco tantas coisas boas da sua criação. E nesse momento você vai louvar o Senhor cantando Cantarei Teu Amor para sempre. Faça isso sempre com alegria no seu coração, junto aí da sua família, esposo, esposa, filhos, ou se você está sozinho em casa, Jesus está com você aí, aleluia por isso, e assim a gente vai seguindo, daqui a pouquinho eu volto, ok? Então, queridos, você adorou a Deus, lembrando que nós somos criados para o louvor ao Senhor. E a gente pode louvar a Deus quando tudo está perfeito, quando tudo está alegre, mas podemos também louvar ao Senhor quando nem tudo está bem. Mesmo quando estamos tristes, angustiados, às vezes um pouco ansiosos com alguma coisa. A palavra do Senhor, então, no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, nos ensina assim. Salmista Davi escrevendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós sabemos muito bem que Davi, ele era um homem de guerra, ele era um homem firme, forte, era um músico, também um poeta, e escreve coisas maravilhosas que até hoje nos abençoam. Ele diz assim, ele faz um convite a Deus: sonda-me, ó Deus. E aí é corajoso ele fazer isso, e nós precisamos também ter essa coragem. E sem dúvida ele sabia que haveria um caminho mau nele, como existe em nós também, mas ele pede a Deus que o guie pelo caminho da eternidade. Meus irmãos, nós precisamos, confiantes na palavra do Senhor, caminharmos firmes e fortes nesse tempo diferente que estamos vivendo. Nesse momento agora você vai matar a saudade da irmã Dulcineia. Ela vai louvar ao Senhor cantando o hino Asas da Alva, baseado no Salmo 139, e que você possa louvar o Senhor com todo carinho, com toda devoção e com toda
esperança. Amém? Daqui a pouquinho eu volto novamente. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Se tomares as tuas alvas, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua calma guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti. Noite brilha como dia, e se tomares as tuas alvas, se habitas nos extremos do mar, até ali a tua calma guiará, tua destra me susterá. Eu te Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque do modo maravilhoso tu me formaste, e se tomares as asas alvas, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua calma guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. E aí, louvar ao Senhor? Como é bom saber que onde quer que possamos ir, o Senhor está lá. Nesse momento agora, irmãos, nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Nesse período que estamos gravando estudos, cultos, né? Nossa equipe ministerial tem trabalhado com muita dedicação. A gente faz o roteiro, a gente faz a produção, a gente arruma os estúdios, mesmo que sejam assim improvisados, quando vocês estão vendo aqui.
depois é feita a edição, a construção toda do culto, dentro da liturgia que a gente está acostumado a fazer, para que você possa receber na sua casa algo importante que seja pedagógico, seja importante para o seu dia. Não é isso? Eu agradeço a equipe ministerial que tem trabalhado alinhada neste sentido. Nesse domingo, então, nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em casa ou seu celular. E o texto também vai estar aí na imagem de 1 Crônicas, capítulo 14, versículos de 8 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe então o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses e ordenou Davi que os queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu, não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou a fama, o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Amém? Um texto que você conhece, eu já preguei em algum outro momento em nossa igreja, mas achei ele importante para os dias de hoje. Também nessa semana nós tivemos aí no governo mudanças no Ministério da Saúde, e saiu o Dr. Mandetta e entrou o Dr. Nelson Teich, e a gente percebe um movimento político nisso tudo, mas o tempo vai mostrar quem são as pessoas que acertaram mais e erraram menos, ou erraram mais. Vale ressaltar e pensar que a melhor metodologia que estamos vendo, que é o isolamento social, ele tem minimizado as mortes em todo o mundo. E temos acompanhado também os países que estão conseguindo vencer o coronavírus. Então, irmãos, nós precisamos muito de discernimento. E a nossa vida é feita de escolhas. E nesse caminhar de fazer escolhas, envolve a nossa vontade. Eu e você tomamos decisões todos os dias. E elas são importantes para a minha vida e para a sua. Essa capacidade de fazer escolhas é que nos difere uns dos outros. É que nos dá identidade individual, a nossa individualidade como seres humanos. Ninguém escolhe tudo da mesma forma. Ninguém tem os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas opiniões. Que bom que a gente vive num país democrático e a gente pode concordar ou discordar das coisas. E quando nós pensamos em tomar decisões, nós precisamos termos cuidados, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter capricho para que na decisão tomada, não dá para voltar atrás, nós tenhamos e colhamos os melhores frutos. A mensagem tem como tema fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas eu e você nem sempre queremos a vontade dele. Quando nós pensamos de fazer a vontade de Deus, nós muitas vezes rejeitamos, nós desobedecemos. Fazer a vontade dos outros, nem pensar. Bom é quando todos fazem a nossa vontade,
que não é nem sempre boa, não é nem sempre perfeita, e nem sempre traz os melhores frutos, nem sempre é agradável. Mas, irmãos, eu e você precisamos em todo tempo buscarmos fazer escolhas corretas. Eu acredito que o isolamento social, o uso das máscaras quando nós estamos em trânsito, o álcool gel, a higiene mais elaborada, são decisões importantes para que a gente possa afastar o coronavírus de nossa casa, de nossa vida. E quando as pessoas negligenciam, e a gente tem observado que muita gente está negligenciando, o que acontece? As pessoas vão colhendo dor e tristeza. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que na nossa liberdade de escolha, ou famoso livre-arbítrio que o ser humano tem, dado por Deus para tomar decisões no mundo linear, decisões no mundo físico, nada a ver com o mundo da eternidade, como sempre ensino a vocês, a salvação é um ato soberano de Deus. E se você tem a certeza dessa salvação, agradeça todos os dias pela misericórdia que recaiu sobre você, a misericórdia do Senhor. Nesse texto que nós lemos, queridos, de Davi, um dos grandes personagens da Bíblia que nos ensina muitas coisas, qual era o contexto? Ele estava tomando posse, digamos assim, do seu trono. Viveu lutas e mais lutas, demorou mais ou menos 10 anos para a promessa de Deus se cumprir na vida dele, desde que ele foi ungido lá pelo profeta Samuel, ainda menino, cuidando das ovelhas do seu pai, até chegar ao trono do povo de Israel. Uma caminhada de muita luta, de muitos desafios, que vem de uma forma paradoxal, contrário a tudo que nós encontramos aí no mundo hoje, principalmente no ambiente da teologia da prosperidade. Então, nós vamos ver no versículo 8, que logo que ele toma posse, os filisteus quiseram então fazer com que ele fosse retirado do trono. Uma estratégia que faz com que as pessoas que ainda não esquentaram ainda o seu lugar, ainda não desenvolveu ainda a liderança, quanto mais rápido pudesse tirar do poder, melhor. Então Davi tinha acabado de tomar posse ali, e eles então vieram para tentar destruir Davi. Nós sabemos que os filisteus, eles sempre foram o maior inimigo do povo de Israel, povo do mar, sempre trouxe muitas dores de cabeça, e entre indas e vindas, muitos prejuízos foram dados, inclusive a própria Arca da Aliança, que era o símbolo, não é isso, da presença de Deus, da aliança de Deus com o povo de Israel. Então os filisteus estavam aí inimigos, como muitas vezes nós temos também. Não nesses moldes de guerra, de exército, mas de pessoas que trabalham contra nós, pessoas que querem destruir os nossos sonhos, projetos, os nossos planejamentos. Mas aí quando a gente vai no versículo 10, irmãos, nós vamos ver um gesto de Davi que nos ensina nesse domingo, nessa pregação, nessa reflexão, que é consultar a Deus. Quando ele ouve, ele vai falar com Deus. Como você está vivendo a sua vida hoje? Tem consultado a Deus? Tem buscado na palavra do Senhor conselhos sábios? E ela sempre dá conselhos sábios. Você tem buscado pessoas importantes para a sua história, que são pessoas que te darão conselhos importantes e Deus os usará como instrumento? São situações importantes para todos nós. Ele era o rei segundo o coração de Deus e ele vive de forma completamente contrária àquilo que Saul fez. Quando Saul consultou a necromante, quando Saul consultava os espíritos para tomar decisões no seu reinado, e ali a gente vai vendo como a vida de Saul foi sendo destruída por causa disso. Então eu e você, nesta noite, somos chamados pelo Senhor a buscar sempre a referência de Deus. E aí diz assim: mas Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus,
o Senhor me entregará nas minhas mãos, nós precisamos sempre fazer essa pergunta: Senhor, essa viagem, ela pode acontecer? Essa pessoa com quem eu estou querendo me relacionar, ela é realmente uma pessoa do Senhor? Esse negócio que eu estou para fechar, ele é um negócio do Senhor? E a gente vai orando, e Deus vai sempre dando sinais nas nossas vidas. Ele então consulta o Senhor, Deus diz para ele assim: sobe, porque eu entregarei nas suas mãos. Como Deus falou isso para ele, eu não sei, você não sabe, mas Deus fala sempre conosco. Eu e você temos várias experiências de que Deus falou conosco. E ali, naquela consulta, Deus revelou para ele o futuro. E no versículo 11 diz que eles batalharam, eles venceram lá em Baal-Perazim, que ficava mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém. E algo importante aconteceu ali, foi uma vitória que Deus deu para eles. Então, subindo Davi, não é isso? Ele rompeu as fileiras inimigas como quem rompe águas. Já dei esse exemplo em outro momento, não é isso? Quando existe uma enxurrada, quando chove muito e quando vem aquelas águas fortes e destroem aquelas barreiras, aquelas barragens, melhor dizendo, lá de Minas Gerais, quando romperam, vocês viram lá o caminho de destruição. Davi, mais ou menos, ele usa isso como ilustração para dizer que a vitória foi tão forte, foi tão poderosa, que trouxe grande alegria e poder de Deus sobre a vida deles. E aí, irmãos, diante das nossas vidas, nós precisamos buscar em Deus sempre os conselhos. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, lá no IV século, vai dizer assim: Deus é como médico, não atende aos desejos do doente, atende apenas às exigências da saúde. Em tempos de Covid-19, em que tanta gente debate sobre o médico que não abandona o paciente, mas o paciente que troca de médico, no final das contas a gente vai saber quem estava certo, quem está errado, se o paciente continuou vivo ou se ele morreu. Então, muitas vezes eu e você vivemos situações em nossas vidas fortes e severas, porque Deus está nos ajudando a entender a vontade dele. Talvez você esteja vivendo isso. Temos irmãos nossos com diagnósticos de câncer, temos irmãos nossos aí, 2 famílias enlutadas por causa do Covid-19, nós estamos vendo aí pessoas desempregadas, negócios que estão fechando. E aí, que vontade de Deus é essa? O que Deus quer falar com o mundo nesse tempo aí? E vários estão conjecturando. No versículo 14, irmãos, a gente vai ver que, mesmo sendo derrotado num primeiro momento, os filisteus fogem, Davi destrói os seus deuses, mas eles voltaram. Eles fazem uma nova investida contra Davi. Talvez querendo pegá-los de surpresa, talvez imaginassem que eles estivessem lá no arraial celebrando, comemorando, não é isso? E eles voltaram. Isso significa, irmãos, que a gente vive lutas, a gente vence algumas batalhas, mas elas voltam. E assim a nossa vida vai sendo feita, entre altos e baixos, entre montes e vales, entre alegrias e tristezas. Ninguém está imune a isso. E eu sempre digo isso para vocês, para que a gente nós possamos estar sempre firmes na palavra do Senhor. O versículo 14, então, diz que eles tornaram a investir contra Israel. E aí vamos lá, diz o texto: de novo, Davi consultou a Deus. Bem, como é bom quando nós entendemos que todas as coisas acontecem, existe a ciência de Deus. Deus tem conhecimento de todas elas. É impressionante, irmãos, que quando nós pensamos no princípio da obediência, nós pensamos no princípio da submissão, Davi estava construindo esse relacionamento com Deus. Vale pensar que se no primeiro momento que o combate deu certo, por que não voltar e usar a mesma estratégia? Mas é interessante que Davi foi consultar ao Senhor novamente. Ele entendeu, ele teve um discernimento de que aquele novo evento com as mesmas pessoas poderia ter um desfecho diferente.
Isso nos ensina que eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente ingessa, que a gente transforma uma forma, idolatra essa forma e acha que só determinados hinos, louvores, estilos de roupa, de cabelo ou liturgias são importantes. E aí nós idolatramos essas coisas, mas é necessário que nós aprendamos sempre que o conteúdo é mais importante, porque o conteúdo sempre é gerado por Deus. E quando nós pensamos em palavra do Senhor, nós pensamos em algo importante para a nossa vida em todo o tempo. Nessa nova consulta que Deus dá, que Davi faz a Deus, Deus muda a estratégia. O próprio Deus diz isso. Olha, agora você não vai da forma que você foi. O texto vai dizer que, diz assim, no versículo 14, não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Então, já mudou completamente a estratégia. Estamos agora usando uma nova estratégia para realizarmos cultos. Você está me ouvindo aí já nesses últimos 6 domingos, de forma virtual, através dos estudos da Escola Bíblica Sabática, dos cultos de oração, dos cultos dominicais. Talvez eu comece a preparar novos estudos aí para o domingo à noite, a gente está avaliando também, porque dá muito trabalho toda essa parte de edição digital, e muitas vezes a internet hoje falha e atrapalha alguns trabalhos que a gente está realizando, mas mudamos a estratégia. Deixamos de adorar o Senhor? Em nenhum momento. Eu estou aqui adorando a Deus, mesmo na sexta-feira, e vocês vão ouvir tudo isso no domingo. E no momento que vocês estiverem ouvindo, vocês estarão aprendendo e louvando ao Senhor, estarão orando dentro de suas casas. Então as estratégias mudam, mas o conteúdo nunca, irmãos. E aí, eu e você precisamos estar abertos e sensíveis a essas mudanças. No versículo 15, queridos, aí aumenta cada vez mais esse ambiente espiritual, esse ambiente metafísico, esse ambiente transcendente, porque Davi estava num caminhar de fé. Ele consultava a Deus, ele orava ao Senhor, Deus responde. Mas parece que nesse momento agora Deus ainda revela mais um pouco. Ele só não disse assim, olha, vai e dá a volta por detrás deles e depois você vai atacá-los de forma diferente. Ele ainda disse o seguinte, olha, no versículo 15, no versículo 15, é de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. O nosso Deus é tremendo, é maravilhoso, Ele está sempre nos dando conselhos, Ele está sempre nos dando orientações, e eu espero ser, nesta ocasião, mesmo de forma virtual, boca de Deus para você, para que você busque sempre em Deus condições de tomar decisões importantes. Agora, eu e você precisamos crer no sobrenatural. Eu e você precisamos crer de que Deus fala do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, das formas que Ele quer. E isso eu e você precisamos estar ligados. Quantas vezes nós oramos a Deus pedindo por tantas coisas, mas não percebemos o que acontece à nossa volta. Então aqui Deus já falou o seguinte, ó, você vai escutar um estrondo, esse estrondo, irmãos, por cima da copa das árvores, a parte mais alta das árvores, eram os anjos do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da guerra. E Ele diz o seguinte, quando você ouvir isso, esse é o sinal, eu já fui na sua frente, eu já fui para a peleja. Então para de querer ir na frente de Deus, para de orar ao Senhor, pedir conselho e não esperar os sinais. Muitas vezes nós não esperamos os sinais, saímos na frente de Deus e perdemos as batalhas. Eu estou lendo aí Deuteronômio, comecei Deuteronômio, e ali Moisés já começa a relembrar ao povo as leis, os acontecimentos da saída do Egito. Moisés já estava velho, já estava próximo de morrer, Deus já falou que ele ia morrer, ele já estava preparando Josué, mas em Deuteronômio ele estava narrando ali, e quando eles foram para uma batalha que não era para ir, e lá na cidade de Orma, eles são derrotados. Por quê? Porque Deus não estava com eles. É impressionante que o mundo, muitas vezes, eu e você, como cristãos que somos, conhecedores da palavra,
nós não esperamos os sinais do Senhor para as nossas vidas. Então, irmãos, Deus peleja por nós, Deus é soberano e sabe de todas as coisas. O próprio Cristo, quando falava da sua morte, ressurreição, revelava para os seus discípulos. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, mas lá na madrugada de domingo estava o povo lá para poder pegar o corpo de Jesus. Queridos, Jesus não estava lá. Se eles tivessem pensado assim, não, Jesus disse que não estaria. Mas parece que muitas vezes nós somos iguais a Tomé, da qual nós sempre criticamos e queremos ver para crer. Quando nós continuamos aqui no texto, irmãos, o versículo 16 diz o seguinte, eles foram à peleja, fez Davi como Deus lhe ordenara e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Então, mais uma vez, a gente vê aqui o respeito à vontade de Deus, o princípio da obediência, o princípio da submissão. Eu e você temos faculdades mentais, temos capacidade cognitiva, inteligência, recursos, tantas outras coisas, mas não somos invencíveis. Temos falado aí, não tem como não falar, um simples vírus, um vírus invisível tem matado milhares de pessoas no mundo todo e poderá chegar a milhões, dependendo de como será tudo isso. Meus irmãos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, a gente é abençoado. Mas lembra lá em Josué capítulo 7, versículos 20 e 21, nós encontramos lá uma narrativa que fala do pecado de Acã. Lembra quando Deus mandou que quando saísse de Jericó ninguém pegasse nada, tudo deveria ser consagrado ao Senhor. Aí Acã vai lá e pega um ouro, pega uma prata, pega uma capa bonita, pega algo que lhe agradou e trouxe maldição para sua tenda, trouxe maldição para o arraial do povo de Deus. Deus tinha avisado. Aí eles vão para uma guerra, para um lugar chamado Ai, cidade de Ai. E ali muitos ais eles sentiram porque eles perderam de forma vergonhosa uma guerra para um povo pequeno. Por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus. O nosso Deus sempre nos convida a preservar a unidade do seu povo. Preserve a unidade da sua casa. Preserve a unidade da nossa igreja a cada dia. Preserve a unidade da escola onde você está, da faculdade onde você estuda, do seu emprego. Seja sempre alguém que seja parte nas soluções. Queridos, assim, nessa caminhada, nós vamos aprender que tanto a bênção atinge a todos, como também a maldição. O pecado de Acã atingiu sua família, destruiu sua casa. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, todos são abençoados também. Deus é um Deus de justiça, a balança de Deus, ela age de forma extraordinária e sempre perfeita. Quando nós seguimos um pouco mais, o versículo 17 vai nos seguir assim: assim espalhou o renome de Davi, a fama de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Meus irmãos, essa fama é testemunho. Todos nós temos uma fama, Deus tem uma fama, Jesus tem uma fama, o Espírito Santo tem uma fama, a palavra de Deus. Eu e você precisamos viver para levar a fama de Jesus. Através da vontade dele, através da obediência. Precisamos em todo tempo fazer com que ele seja honrado. E aí Deus nos usa. A verdade não é nossa, o poder não é nosso, os recursos não são nossos. Sempre somos instrumentos nas mãos do nosso Deus. E aí as nações, os povos, as etnias iam aprendendo o significado da fidelidade. E as pessoas falavam assim: olha, tá vendo Davi? Deus tem honrado a vida dele, Deus tem usado ele poderosamente, porque ele tem feito a vontade de Deus. Queridos irmãos, concluindo a reflexão deste domingo, é necessário que eu e você aprendamos sempre o seguinte, que sermos religiosos não significa nada, citarmos textos não significa nada, termos um discurso bonito em nossa caminhada não significa nada. E aí Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 7, 21, diz o seguinte: nem todos que dizem Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O mundo passa, porém
Perdão, deixa eu corrigir aqui. Nem todos que dizem Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7, 21. 1 João 2,17 diz, o mundo passa, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse sempre aí tem a ver com aquele texto que a gente leu lá atrás, que a gente vai cantar e louvar ao Senhor para sempre, porque o nosso Deus é eterno e o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é para sempre, ele não muda, em Deus não existe sombra de variação. Vocês estão vendo aqui algumas sombras por causa da iluminação aqui, mas Deus é luz. Deus é luz plena sempre. Guarde isso no seu coração e faça a vontade dele. E aí, não dá para não pensar em Jesus, até porque no domingo passado nós estávamos celebrando a Páscoa, nos dias de hoje, do que nós estamos vivendo nessa pandemia mundial, precisamos fazer a oração do Getsemane. Está cheio de gente aí com orações, tem gente aí repreendendo, amarrando o demônio chamado Covid-19, tem gente profetizando tantas coisas para o Brasil e tudo mais, tem gente falando besteira demais, tem gente querendo aparecer demais em nome de Deus. Para Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, que no nosso caminhar de vida cristã, quer seja você ainda novo crente, quer seja você ainda um homem e mulher de Deus experientes, vamos fazer a vontade do Senhor. E que o bom Deus, que nos conduz em verdade todos os dias, possa nos fortalecer a cada momento. Nesse término de culto, quando você vai louvar ao Senhor agora, e daqui a pouquinho eu volto, um hino muito conhecido nosso, que é o hino 465 do HCC, que é crer e observar. E aí lá na parte do coro diz assim, crer, observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Queridos, louve ao Senhor aí e renove suas forças diante do nosso Pai. Amém?
E aí? Tem crido? Está observando os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus? Que bom! Que esta nova semana que começa seja uma semana abençoada para todos nós, em isolamento dentro de nossas casas, tomando todos os cuidados possíveis. E nas suas orações, nós temos pedido pelo Kim, que continua no tratamento ainda, pedindo pela Érica, que já iniciou o tratamento quimioterápico, que bom, que Deus possa fortalecê-lo, Moisés, irmã Maria Lúcia, Fernandinha também. Nós estamos com outros irmãos que estão enfermos, outros irmãos em algumas lutas de trabalho e também dos seus negócios. Temos que orar. A Elaine também está precisando das nossas orações, a líder das Mensageiras do Rei. Pastor Sócrates continua na luta para sobreviver ao Covid-19. Mas o que nós temos ainda, irmãos, os desafios do mundo todo, das autoridades sanitárias, do Brasil. E mesmo, irmãos, separados geograficamente, continuamos a orar uns pelos outros. Não sabemos, irmãos, quando vamos nos reunir. Já estamos, como eu falei, no 6º domingo. E aí, faço um apelo aos irmãos para que, mesmo com essas limitações, continuem fiéis nos seus dízimos e ofertas. Nós já chegamos já no 3º domingo. Temos conseguido, graças ao Senhor, um fundo de reserva que nós vimos juntando durante os meses, pagando tudo em dia, todas as contas, todas as nossas parcerias missionárias estão em dia, todas as nossas parcerias sociais estão em dia, sustentos, impostos, estamos fazendo tudo o que é possível, aquilo que foi possível prorrogar, porque o governo deu prorrogação, a gente está fazendo também, mas se você puder fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta, você pode fazê-lo pelo celular, no seu computador, se você puder ir ao banco, ou se você puder ir na igreja durante a semana, o nosso funcionário está lá, o Marcos Vinícius, de 10 da manhã às 4 da tarde, quando é feriado, nós temos 2 feriados agora essa semana, ele não estará nesses dias, e se você não pode de qualquer forma, em tempo oportuno você vai fazê-lo. Mas como igreja a gente continua adorando, louvando, exaltando o nome do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, renove as suas forças e juntos a gente vai fazendo a vontade do Senhor. Deus te abençoe, fica na paz. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
Queridos, outra orientação também, para que os nossos cultos, as nossas celebrações possam ser divulgadas da melhor forma possível, se inscreve aí no canal, que está à sua direita quando você vê ali no seu celular. Coloque lá o sininho, a notificação, porque quando nós produzirmos o material você já recebe ele automaticamente. E divulgue para o maior número de pessoas. Tem nos surpreendido a quantidade de pessoas, de irmãos da igreja, de outras igrejas, de amigos, que estão participando conosco desses cultos virtuais. A gente louva a Deus por isso e creio que depois dessa pandemia nós vamos investir de uma forma mais ampla nessa rede digital, nessa plataforma digital, para que mais pessoas possam receber Jesus no seu coração, ter informações do reino, aprender sobre a palavra, conhecer a PIB de Cascadura e tudo que a gente vem realizando nesses 87 anos de vida, ok? Um abraço!